Olá, muito bom dia para você. O Record News Rural de hoje está no ar. É muito bom ter a sua companhia. A produção de cogumelos no Distrito Federal ainda é considerada pequena, mas tem crescido o interesse pela cultura nos últimos anos. Esse tipo de cultivo é considerado rentável, mas exige dedicação, técnica e cuidado diário. Tudo começa na compostagem, onde a matéria orgânica é preparada para receber os fungos. Em seguida, o material passa pela pasteurização para a retirada de impurezas. Depois vem a inoculação, o momento em que as sementes são incorporadas. O próximo passo é a estufa de colonização. Essa fase ela dura em torno de 2 semanas. É quando o fungo, as sementes do cogumelo, ela coloniza o composto e fica pronta para nascerem os cogumelos. E aqui você faz furos em cima de todos os sacos. Por quê? Por que esses furos são feitos assim, dessa forma em cima, não tem na lateral? Eu priorizo os furos só na parte superior do saco, porque como um saco fica muito encostado no outro, eles ficam sem espaço para nascer nas laterais. Onde tem furo, deve nascer um cacho. Depois que você colhe, vem uma segunda, terceira, quarta, vários cultivos, ou seja, ele vai crescer diversas vezes. Só que entre uma fase e outra demora um pouco mais tempo e ele nasce cada vez menor. Então, economicamente, não é viável você manter esses sacos produzindo muito tempo. Eu, particularmente, deixo em torno de 35 dias, suficientes para fazer aí de 3 a 4 colheitas. Por fim, nesta outra estufa, os cogumelos encontram as condições ideais de luz, temperatura e umidade para se desenvolverem até o momento da colheita. Nós fazemos aqui de 2 a 3 colheitas diárias, que é para os cogumelos estarem sempre sendo colhidos no ponto ideal para o cliente. Para valorizar a cultura e ampliar o acesso a mercados, os produtores do DF têm contado com o apoio da Emater. A gente consegue analisar se a atividade dele está tendo rentabilidade ou não. Porque na maioria dos produtores, eles acham que estão ganhando dinheiro e na verdade pode estar perdendo dinheiro com a sua atividade. Com esse programa você consegue ter uma visão um pouco mais ampla do que realmente tem que ser feito. E a hora certa de fazer. Embora seja uma atividade rentável, a produção de cogumelos ainda é pouco explorada na região, mas com demanda em alta e incentivo de instituições como a Emater, o setor pode gerar mais oportunidades no coração do Cerrado. Converse com outros produtores que já estão na atividade há bastante tempo, conheça o mercado e é uma atividade promissora aqui no Distrito Federal, porque nós temos pequenas propriedades e os produtores podem fazer, em pequenas áreas, fazer essa produção tranquilamente. Vamos falar agora sobre o tomate Sweet Grape, aquele pequeno e com formato mais alongado. O número de produtores dessa variedade tem aumentado também pelo Brasil. Um dos principais atrativos é o alto valor de mercado. No Distrito Federal, a produção de hortaliças tem ganhado novas cores, sabores e formas. O tomate Sweet Grape, também conhecido como tomate uva, se destaca pelo tamanho reduzido, formato alongado e sabor adocicado. Características que vêm conquistando espaço nos campos e no prato dos brasilienses. Para saber como funciona o plantio, a colheita e também os desafios do cultivo desse tipo de hortaliça tão diferente aqui no Distrito Federal, nós viemos até o núcleo rural Vargem Bonita, que fica aqui no Parkway, bem próximo da área central, para conversar com o Victor. A família dele, família de japoneses, vieram aqui nos anos 80 no Distrito Federal e plantam vários tipos de hortaliças, não só o tomate Sweet Grape, Victor? Eu queria que você falasse pra gente como vocês começaram a cultivar esse tipo de tomate aqui. Então, quando meu avô chegou aqui, na região, no caso, não tinha nada, não tinha estufa, não tinha nada. A maioria dos pessoal que veio para cá veio sem nada. Então eles começaram do zero. Em 96 ele começou a implementar os tomates. Então esse aqui é atualmente que a gente está plantando, mas ele já plantou a cereja, o caqui, que é grandão, tem vários coloridos, enfim. E aí
Agora a gente está só com o Sweet Grape. Por ser uma variedade mais sensível, o cultivo do Sweet Grape exige atenção redobrada. Estufas são essenciais para garantir o ambiente ideal. Além disso, o manejo precisa ser rigoroso, especialmente na adubação, para garantir a qualidade dos frutos. A maioria dos produtores fazem o cultivo em sistemas protegidos, né, por conta da chuva. Então diminui muito a questão de pragas e prolonga a colheita. E associado a isso, os produtores utilizam o cultivo mínimo, né, ou o mulching, o uso do mulching, a irrigação localizada, o gotejamento, e a fertirrigação, que é a administração do adubo diretamente no pé da planta, via água. É um formato um pouquinho diferente, porque tem a ver também com a doçura também. Então, a maioria dos tomates são doces, mas esse aqui é um pouquinho mais doce e faz em formato de tomate de mesa, né? Que não é para molho, né? Para salada, essas coisas assim. Então, esse aqui é bom para salada. Segundo a Emater DF, o número de produtores de tomate-uva tem crescido no Distrito Federal. Um dos principais atrativos é o alto valor de mercado, que faz do Sweet Grape uma alternativa lucrativa para quem trabalha com horticultura. O número de produtores saltou de 150 ano passado e já estamos mais de 200 esse ano, segundo o cadastro da Emater, né, o nosso levantamento de campo. Então, é uma cultura que tem atraído produtores, principalmente, como eu falei, pelo valor comercial. O custo de produção de cada bandeja gira entre R$ 1,20 a R$ 1,50. E os produtores conseguem vender de 4 a 5 até R$ 12 o quilo, né? E se você reverter para as bandejas, isso vai dar de 6, né, no mínimo R$ 6 o quilo embandejado. E olha, os canteiros suspensos viraram opção para a cultura de hortaliças em Goiás. A técnica, que não usa terra para plantar, tem gerado bons resultados para quem apostou no sistema. Alfaces e coentros estão em cultivo nesta horta urbana que fica em Anápolis, a 55 quilômetros de Goiânia. Mas o Serafim Júnior resolveu inovar. Ele não queria aquele sistema convencional de canteiro de terra. Aqui a gente trabalha com um sistema de bancada suspensa na areia, com fertirrigação, não via gotejo. Podemos dizer que esse tipo de cultivo é vantajoso também para o meio ambiente. Aqui não vai nenhum agrotóxico. Além disso, a água usada na irrigação por gotejamento é reaproveitada. Isso graças ao sistema implantado aqui. O canteiro fica em cima de um estaleiro de madeira. A bancada, ela é feita com telha. Acima da telha é colocado o plástico. Acima do plástico é colocada a brita, a manta, e acima da manta fica a areia, onde vai ser feito o cultivo realmente da alface. Esse lote aqui é de 12 por 30, uma boa parte tem um barraco e a outra parte foram feitos os canteiros, que tem cerca de 60 centímetros, essas bancadas suspensas. Então dá para colocar várias aqui no lote. Dá para aproveitar bem o espaço, né, Júnior? Isso mesmo. Com a implantação desses canteiros suspensos e também o plantio escalonado, você tem uma produção aqui semanal de hortaliças o ano todo. A gente vai mostrar aqui agora essa areia. Que areia é essa? Como que é feito esse tratamento para poder receber então as mudas de alface, de coentro? Essa areia é uma areia lavada, que ela é de rio. Uma areia grossa? Isso, uma areia grossa. Quando a gente vai fazer o replantio, né, da cultura, a gente faz a desinfecção apenas com vinagre de maçã. Então a gente faz a desinfecção antes do plantio e o vinagre faz todo o trabalho dele, desinfecção da areia. A fertirrigação também é um diferencial, já que todos os nutrientes que a planta precisa foram dissolvidos na água. E aqui, as hortaliças são irrigadas dentro de períodos programados. Toda a água que é utilizada aqui no sistema, que pode até estar na bancada, ela é recolhida totalmente para a caixa d'água de volta e quando é feito o novo acionamento da bomba,
ele é reutilizado, então não tem desperdício de água. O horticultor não esconde a satisfação em estar apostando neste sistema. O negócio tem dado tão certo que o Júnior não está conseguindo atender a clientela com apenas 5 canteiros em atividade. Agora, ele construiu mais 5 unidades. Isso tudo para ampliar a horta que fica no lote da casa dele. Aqui na horta tem alface crespo, crocante, tem o americano também. E a gente percebe aqui, ó, nas mãos do Júnior, que as plantas estão bonitas. Como dá para ver aqui nesse pé, né, que a gente fez a colheita agora, a gente fez a colheita com a raiz para ela ter uma duração maior na mesa do nosso cliente, porque a pessoa, para consumir um alface desse aqui, demora alguns dias. Então, com isso, com a raiz, ela dura bem mais e ela tem um desperdício de folha bem menor, pois essas folhas que estão aqui embaixo, ela fica em contato com a areia e não tem aquela questão de desperdício. A terceirização da engorda do gado tem garantido mais previsibilidade, controle e lucro para os produtores. E um sistema de confinamento que vem crescendo no campo pode ser a solução para muitos pecuaristas que não têm estrutura para engordar o rebanho. Você vai ver agora como funciona o Boitel. Marcos cria gado em Mococa e trouxe 900 cabeças para engorda neste confinamento em Sertãozinho. A maior vantagem é maximizar meu negócio mesmo. Em vez de eu ficar lá em casa cuidando dessa parte de compra de insumos para fazer engorda, de gerenciamento dessas despesas, eu faço uma recria, que é uma parte mais barata, e trago para cá para fazer essa terminação sem ter o dinheiro antes, né? Ela só vai tirar esse custo após o abate. Então, além de diminuir meu custo, eu consigo potencializar esse final aí. Esse modelo de confinamento terceirizado cresce no Brasil e tem nome: Boitel. O espaço abriga 12 mil cabeças, incluindo gado próprio e de produtores parceiros. Os animais passam por um controle de qualidade. Aqui a gente passa 4 tratos ao dia. Hoje a gente tem em torno de 8 insumos, né, dentro do caminhão sendo misturado. Então a gente recebe aqui os insumos, faz todo o trato e passa distribuindo para os animais de acordo com a época que eles entram. Os brincos bovinos contêm as informações sobre o bicho e o dono. O serviço inclui transporte e abate em frigorífico. Cada baia representa um parceiro, que paga pelo quilo do alimento consumido ou pela arroba produzida. O pagamento aqui é feito 3 dias após o abate do animal. Aí a gente pode ou travar pela B3, né, pela Bolsa de Valor dos derivativos de boi, ou é o dia do Datagro do dia, que é a referência que a gente tem do boi no jornal que a gente fala, né? E aí, se você não travou na Bolsa naquele dia, tem uma média daqueles 5 últimos dias ali que faz um valor que é esse que eles remuneram a gente. A média de confinamento é de 110 dias. A alimentação inclui 4 tratos diários com dieta balanceada. Você aí de casa já deve ter percebido que a comida aqui é muito importante. E a gente está falando de muita comida. São 120 mil toneladas por dia consumidas pelos animais. E não é qualquer ração, viu? Tem muito ingrediente aqui, né, Marina? Quais são os ingredientes? Isso, hoje a gente está usando a silagem de cana como fonte de volumoso, a palhinha do amendoim, a polpa cítrica, o DDG, a casca da soja e o milho seco. São esses nossos ingredientes. O produtor que procura pelo Boitel não precisa gastar com estrutura própria, mas gosta de saber quanto vai pagar pelo serviço. Oferecer previsibilidade financeira ao cliente é a missão do Alexandre. Existe uma questão do preço futuro, né? Ele é formado na bolsa, então a gente faz uma conta de trás para frente. Basicamente a gente consegue olhar para a bolsa, né? Ver ali a soma das expectativas de quem acha que vai subir, vai cair. Existe uma formação de preço da bolsa e a gente faz uma conta de trás para frente de forma que o pecuarista, a hora que coloca o gado dele aqui, ele já tem a opção, ele olha aquele preço, né? Que a gente não interfere, a gente só é tomador desse preço e com base nesse preço ele pode decidir se ele já quer fixar o preço que
que vai ser entregue para o frigorífico, ou se ele prefere esperar ou deixar para o preço ser decidido no dia. Segundo o assessor financeiro, o recente tarifaço dos Estados Unidos sobre a carne brasileira não chegou a abalar a confiança dos pecuaristas que procuram por esse modelo de confinamento. Os Estados Unidos hoje ele é o segundo maior cliente da exportação, porém 70% da carne que a gente produz é consumida dentro, para o mercado interno, os 30% que a gente exporta, metade vai para a China, ou seja, 85% da nossa produção é consumido por brasileiros e chineses. Os Estados Unidos ele é importante sim, só que o mercado é muito grande, a gente tem muitas habilitações para outros países, então esse efeito aí já foi diluído, além da possibilidade da carne nossa entrar nos Estados Unidos via México. O confinamento em Sertãozinho estima abate de 30 mil cabeças este ano, 2 mil a mais que em 2024. As vagas para engorda, no modelo Boitel, estão reservadas até dezembro. É um caminho sem volta. Para o meu molde de negócio hoje é um caminho sem volta. E olha, uma produtora rural viralizou na internet mostrando a água de uma nascente na fazenda. É que ela desviou o curso d'água para a cozinha dentro da casa. Lá ela faz de tudo. Lava a louça, prepara comida e serve até de diversão para as netas. Zaida, ou melhor, vovó Zaida, viralizou nas redes sociais após mostrar a água da bica que atravessa a cozinha da fazenda em Jataí, na região sudoeste do estado. A produtora rural já acumula quase 600 mil seguidores e diariamente faz publicações mostrando a água correndo pela casa. A água é usada diariamente para descongelar carne, lavar alimentos, vasilhas, calçados e até para beber. Segundo Zaida, a água abastece a casa há mais de 100 anos. Ela nasce em uma fonte próxima à sede, passa pela cozinha e segue para irrigar plantações. Quando há chuva forte, não transborda dentro da cozinha, porque tem vazão para o excesso de água antes de chegar na casa. E como não dá para resistir, a criançada da fazenda usa o rego d'água para se divertir. Em alguns vídeos, as netas de Zaida transformam o curso da bica em um tobogã improvisado, mas sempre sob supervisão da família. Apesar do tom de leveza e tradição, o costume também levantou debates entre os internautas sobre a segurança do consumo de água bruta. Especialistas lembram que, mesmo sendo de nascente, o ideal é que a água passe por algum tipo de análise e tratamento para evitar riscos de contaminação, especialmente em períodos de chuva, quando a água pode ficar barrenta. Muito legal, né? Eu queria uma em casa. Você também não queria? Bom, ele falou em chuva, então vamos ver agora como é que fica o tempo para hoje em todo o Brasil? Nesta terça, as instabilidades permanecem concentradas principalmente na região sul, associadas à atuação de uma baixa pressão. Enquanto isso, o sudeste permanece sob a influência de um bloqueio atmosférico que mantém o tempo mais firme em grande parte da região. No centro-oeste, a combinação entre calor e também a presença da baixa pressão favorece pancadas de chuva fortes e temporais. Já no nordeste e no norte, as instabilidades continuam, com destaque para a chuva volumosa em algumas áreas. No sul do país, o céu permanece fechado no Rio Grande do Sul, e ao longo do dia a nebulosidade se espalha também por Santa Catarina, além do sudoeste do Paraná. Enquanto no restante da região, o céu segue com variação de nuvens. No sudeste, tempo mais nublado em algumas áreas do leste e noroeste mineiro, além de boa parte do Espírito Santo. A nebulosidade também é maior em Mato Grosso, oeste de Mato Grosso do Sul e em parte de Goiás. No nordeste, há maior cobertura de nuvens no sul, oeste e norte da Bahia, além do Maranhão, Piauí, Ceará, oeste de Pernambuco e em áreas da faixa litorânea da região. E no norte, o céu também segue mais encoberto. As pancadas de chuva ocorrem desde as primeiras horas do dia no estado gaúcho, com chuva moderada a forte e risco de temporais. À tarde, as instabilidades se espalham pelo estado do Rio Grande do Sul e avançam também para Santa Catarina, além do sudoeste do Paraná, onde a chuva pode ocorrer de maneira mais forte e também há risco de temporais. O bloqueio atmosférico mantém o tempo mais firme em São Paulo e em grande parte de Minas. Ainda assim, há chance de chuvas mais fracas no noroeste e leste mineiro e em boa parte do Espírito Santo. No extremo nordeste de Minas e norte capixaba,
as pancadas podem ocorrer de maneira moderada a forte intensidade. No sul, oeste e norte da Bahia, além do Maranhão, Piauí, Ceará e oeste de Pernambuco, também pode chover de maneira mais forte. Enquanto em áreas do oeste da Paraíba e do Rio Grande do Norte, a chuva ocorre de maneira mais fraca. As instabilidades também atuam desde cedo em Mato Grosso e em áreas do noroeste de Mato Grosso do Sul. Há chance de chuva moderada a forte, especialmente na metade norte, além do noroeste de Mato Grosso do Sul, onde há risco de temporais e chuva volumosa no norte mato-grossense. Em Goiás, a chuva também ocorre com intensidade moderada a forte. Na região norte do país, as instabilidades se intensificam e há risco de temporais no Amazonas, Pará, Rondônia e no Amapá. E a situação também é de perigo para volumes elevados de chuva no sudeste do Amazonas, sudoeste e sul do Pará. No Acre, Roraima e Tocantins, as pancadas de chuva podem ocorrer de maneira moderada e pontualmente mais forte. Em grande parte do país, os ventos variam, enquanto no norte e noroeste gaúcho, além do oeste e sul catarinense, sudoeste do Paraná e em alguns pontos do litoral do Rio, rajadas de vento que podem alcançar até os 70 km por hora. O calor continua, principalmente em grande parte do Paraná e norte catarinense, São Paulo, Triângulo Mineiro, sul de Minas e metade sul do Rio, além de áreas do leste e sudeste de Mato Grosso do Sul e sul de Goiás, que vão seguir enfrentando um período de calor acima da média nesta terça. E em relação às temperaturas, máximas de 29 graus em Belo Horizonte, Goiânia e em Cuiabá, 30 em Salvador, 31 em Campo Grande e até 34 graus em São Paulo. O Brasil é o maior produtor mundial de café e cada vez mais se destaca pela qualidade aliada à sustentabilidade, tecnologias, além da tradição clara envolvidas no processo. Por isso, os cafés do Brasil agora contam com o conceito de ESG mais T. Quem chega para explicar para a gente essa ideia é a Raquel Miranda, que é assessora da Comissão Nacional do Café da CNA. Bom dia, Raquel. Seja bem-vinda aqui ao Record News Rural. Bom dia, Ingrid. É um prazer estar falando com vocês mais uma vez. O prazer aqui é todo nosso. E eu quero que a gente já comece comentando, né? Bom, o Brasil é o maior produtor de café, também o maior exportador global de café, é líder em produção com qualidade, consistência, segurança alimentar e principalmente sustentabilidade. O Brasil acumula aí uma série de títulos, né? Isso mesmo. Quando a gente fala de cafeicultura brasileira, né, como a Ingrid aqui já mencionou, somos o maior produtor, o maior exportador, também o segundo mercado que mais consome café e somos líderes na produção com sustentabilidade, com práticas comprovadas, né, tanto de respeito ao meio ambiente, quanto de respeito também às pessoas que produzem, às pessoas que trabalham no setor produtivo café, e a gente consegue comprovar isso para o mundo. E nesse momento chega o rebranding do Cafés do Brasil, que significa reposicionamento de marca, onde todo o setor ele se uniu para construir essa narrativa, contar essa história para o mercado global, para aqueles que compram o nosso café, mas também para os consumidores do mercado interno, para que a gente se comunique de uma forma mais assertiva, de uma forma mais eficaz, comunicando aquilo que a gente já faz e faz bem feito, que é produzir com qualidade, com sustentabilidade. Bom, falando sobre isso, os cafés do Brasil agora ganham um selo, né? ESG mais T. O ESG já é um conceito aí que a maioria das pessoas já conhece, mas o que significa esse mais T nessa nova nomenclatura, nesse posicionamento novo? O ESG-T, ele surgiu de todo um estudo de reposicionamento da marca, que todo o setor acompanhou isso durante quase um ano. Então, identificando as nossas forças, né? O que o Brasil traz como elementos principais que são reais e que caracterizam a cafeicultura brasileira. E é aí que entra o T. Primeiro, nós temos tradição. O Brasil tem o café tem quase 300 anos de história no Brasil. Em 2027, nós estaremos comemorando os 300 anos da chegada das primeiras plantas de café no Brasil. Então, nós temos tradição, famílias envolvidas com o processo produtivo, pessoas que
vivem, que respiram o café, não apenas no campo, na lavoura, mas os baristas, as indústrias, as torrefações, todos aqueles que vivem, né, desse setor café. Nós temos também tecnologia, que é isso que nos diferencia das outras origens de café, é a tecnologia no campo, para a colheita mecanizada, para produzir mais sem aumentar a área produtiva. Nós exportamos tecnologia para o mundo em termos de maquinário, em termos de materiais genéticos, em termos de conhecimento científico. Na cafeicultura, o Brasil exporta ciência e tecnologia para o mundo. E essa tradição atrelada à tecnologia, ela traz para nós transformação. Transformação que começa no campo, na vida do produtor, que perpassa por todo o setor e que se concretiza em cada xícara, que vão para mais de 180 destinos diferentes no mundo e também para a mesa de milhares de brasileiros. O café é a bebida que não pode faltar na casa de ninguém, né? A segunda maior bebida consumida depois da água. E aí a gente tem o Brasil, né, como um grande exportador, o maior produtor. E é interessante quando você fala dessa questão de ciência, de transformação, de tecnologia, porque desde meados dos anos 80, o Brasil reduziu em 40% a área destinada ao café. Ao mesmo tempo, aumentou a produção em 87% e a produtividade em 130%. Isso por conta de investimentos em tecnologia, melhoramento genético, adoção de boas práticas agrícolas. É uma série de fatores que faz o café brasileiro ser o sucesso que é. Isso. Se a gente olhar para o pico de área que nós tivemos em toda a série histórica, que foi em 1989, né, onde tinha 2,4 milhões de hectares. Se a gente olhar para esse ano, né, que foi o pico de área que nós tivemos no Brasil, nós reduzimos mais de 40%, como você já falou, e aumentamos em mais de 131% a nossa capacidade produtiva. Então, nenhuma outra origem no mundo conseguiu essa proeza de reduzir tanto, né, a área plantada de café e aumentar exponencialmente a sua capacidade produtiva. E por que isso foi possível no Brasil? É aquilo que eu já disse, o que nos diferencia das outras origens produtoras? Tecnologia, conhecimento científico, novos materiais genéticos, é o esforço do produtor aplicado ao campo, é um esforço de toda uma cadeia, né, que faz parte da cafeicultura. Hoje nós recebemos muito apoio das indústrias também, do setor de exportação, é o barista que leva ao consumidor final essa humanização e o conhecimento daquilo que de fato é café de qualidade. Tudo isso se soma para construir força de tradição e tecnologia da cafeicultura brasileira e que nos traz para nós esse diferencial que é real, né, e que nos coloca aí à frente, à vanguarda, como a principal origem fornecedora de café, exportadora de café para o mundo todo. E é importante a gente ressaltar que o setor cafeeiro também, ele impacta nas regiões produtoras, né? Porque uma das propostas também do setor é essa questão da inclusão social, práticas trabalhistas justas, melhoria do Índice de Desenvolvimento Humano, né, o IDH, e proteção ativa dos biomas das diversas origens produtoras. Então, onde está plantando café, via de regra, está protegido, está bem cuidado, toda a região. Sim. E nós temos dados oficiais, né, que comprovam isso. Nós temos dados do Índice de Desenvolvimento Humano, que ele é mais alto em cidades onde a agricultura é forte, né, comparado com outros municípios ali da mesma região, da mesma micro-região. Então, o café, ele traz sustentabilidade ambiental, sustentabilidade social, porque traz bem-estar não só para a vida do produtor, mas também para a vida do trabalhador, para a vida das pessoas, né, da cidade, que tem um comércio mais pujante, que tem mais dinheiro circulando ali naquela economia municipal por causa do café. E aí eu já até falei do próximo passo, né, economia ambiental, social e economia monetária, né? Aliás, sustentabilidade também econômica, né, para todo esse setor. Então, o café, ele traz isso é real para os municípios, para as pessoas, para as comunidades envolvidas com a cafeicultura no Brasil. A gente fala muito de café tradicional, digamos assim, mas um dado interessante é que o Brasil também possui o maior parque industrial de fabricação de café solúvel
do mundo, com as indústrias com capacidade aí para produzir 132 mil toneladas do produto e derivados. O Brasil, como a gente falou, é o maior produtor. Na safra 24-25, o Brasil produziu 52 milhões de sacas de 60 quilos de café, 31% da produção mundial e muitos outros dados, como, por exemplo, o Brasil possui um dos maiores bancos de germoplasma de café do mundo, tem aproximadamente 5 mil acessos, são plantas de origem com características genéticas e fenotípicas próprias. Ou seja, o Brasil é a referência que é na produção de café e não para, né, Raquel? Isso que é importante. Ah, não, já produz bastante, já tem qualidade, vamos, o time que está ganhando não se mexe. Não, dá para melhorar e prova disso é essa ressignificação do café, né? Esse selo que traz o T aí junto com o ESG. Isso. E o rebranding da marca Cafés do Brasil é uma virada de chave na nossa comunicação, né? Durante muito tempo a gente fez bem feito, fez o dever de casa, né? Produziu com qualidade, produziu com sustentabilidade, com tecnologia, mas deixou de comunicar isso ao mundo, né? Deixou de comunicar isso aos nossos compradores, aos nossos consumidores. E o rebranding, ele entra neste momento para trazer exatamente essa mudança na nossa comunicação. Como nós vamos nos apresentar no cenário mundial, né? Então não é só uma logo que muda, não é só a atribuição, a agregação do ESGT, né? Mas é de fato uniformizar a fala do setor, as lideranças, dos porta-vozes do setor café do Brasil, para que a gente possa comunicar também de forma mais estratégica com o nosso mercado internacional e também com os nossos consumidores internos, mostrando tudo aquilo que a gente já faz, como você mencionou aí, muitos números, né, importantes e significativos da nossa cafeicultura. E ressaltando essa questão da sustentabilidade, né, na produção sustentável, o Brasil, os estados produtores de café aqui no Brasil preservam cerca de 43,9 milhões de hectares de vegetação nativa nas propriedades rurais. Muitas vezes a área de preservação é muito maior do que aquilo que é exigido por lei, digamos assim, pelo Código Ambiental. Então é importante o Brasil também, por exemplo, tá direcionado aí com as leis, com as exigências, né, da União Europeia, por exemplo, com relação à produção em áreas que não foram desmatadas. Então, é tudo isso junto para fazer um bom produto aliado a tudo aquilo que o setor acredita. Isso. O nosso Código Florestal, ele é de 2012, né, e ele prevê que o produtor ele deve preservar, no mínimo, né, isso para o bioma Mata Atlântica, 20% da vegetação nativa dentro da propriedade rural. Né, fora as áreas de preservação permanente, que está para além da reserva legal. Quando nós olhamos o bioma amazônico, aí inverte, lá a produção da vegetação nativa é 80%, o produtor ele pode produzir em 20%, né, da área da sua propriedade. Então, essa questão da proteção vegetal, né, da proteção ambiental dentro da propriedade rural, no Brasil, ela já é bem mais antiga do que a UDR, né, quando se fala da Lei Antidesmatamento da União Europeia, que está previsto, né, para que as áreas desmatadas elas não vão ser aceitas após dezembro de 2020, né, os produtos que vão ser exportados para a Europa. Uma coisa que ainda tem que ser trabalhada é que entenda-se, né, que às vezes é necessário suprimir vegetação, mas isso não significa desmatamento. Existem regras, né, isso está previsto na nossa legislação, isso está previsto no nosso Código Florestal. Não é desmatamento ilegal, mas é supressão da vegetação, seja para necessidade de construção de um carreador, né, de infraestrutura dentro das propriedades rurais, né, para renovação diária, né, de lavouras de café ou de outras culturas agrícolas. E esse é um ponto que nós trabalhamos fortemente, né, na conscientização do mercado europeu, que as paisagens rurais, elas mudam, não só as paisagens rurais, mas as paisagens urbanas também. Então, é necessário ter esse entendimento, né, de que em algum momento, né, claro que dentro da legislação, com controle, mas haverá necessidade, pode ser que ocorra, sim, a supressão de parte de uma vegetação natural por esses motivos aqui que eu mencionei. E isso não significa desmatamento, né? Desmatamento é aquilo que está fora da lei.
né, aquilo que é ilegal, e isso não só o setor café, mas todo o agro como um todo não defende, não apoia o desmatamento ilegal, aquilo que foge da nossa lei. Isso tem que ser combatido e tem que ser corrigido, porque não apenas a cafeicultura brasileira, mas a agricultura brasileira, ela é referencial em produzir com sustentabilidade, e é essa mensagem que nós temos que mandar para o mundo. Importantíssima mensagem, inclusive, quando a gente fala aí em meio, né, às vésperas da COP30, isso sendo muito discutido nesse momento aqui no Brasil e no mundo. E é interessante quando a gente fala também da cafeicultura, nós já falamos aqui no Record News Rural, da responsabilidade dela e da capacidade dela também de neutralizar carbono, né? Então a gente tem aí, com relação à cafeicultura, as plantações de café, que tem aí um saldo positivo nessa questão. Exatamente, existem estudos já conduzidos por universidades, né, e até mesmo por empresas que são estrangeiras, né? Um exemplo clássico disso é o estudo do Secafé, onde mostra que a cafeicultura brasileira ela já é carbono negativo, ela não é nem carbono neutro, né? Ela é carbono negativo, ela sequestra muito mais do que ela emite, isso considerando, né, aquilo que a gente que é emitido também, não só da porteira para dentro, mas em ações, né, em acontecimentos da porteira para fora, como o transporte de insumos agrícolas, né, o transporte desse café até o armazém, até as torrefações. Isso foi computado também dentro desses estudos e foi comprovado que aquilo que a lavoura de café, que as plantas de café sequestram, né, da atmosfera, é muito mais do que aquilo que é emitido durante todo o processo produtivo, né? Então a nossa cafeicultura ela é sustentável não só apenas por sequestrar carbono, mas também por preservar solo, preservar diversidade microbiota dentro do solo, um solo vivo, preservar nascentes, preservar a vegetação nativa, flora, fauna nativa. Tudo isso faz parte daquilo que o produtor já tem como prática dentro das suas propriedades, porque isso não é apenas para agregar valor e abrir mercados. O produtor ele faz isso porque ele se beneficia como quem mora no campo, né? Como quem toma daquela água que é produzida ali no campo, como quem toma daquele café que é produzido ali também. Então não é apenas para agregar valor, mas é porque o produtor ele está diretamente envolvido com aquele ambiente onde ele e a sua família vivem, produzem, e onde ele tem os seus parceiros, né, na produção, os trabalhadores rurais, que também estão envolvidos ali naquele ambiente, naquele ecossistema, que tem que ser aconchegante, tem que ser amigável para essas pessoas que estão envolvidas ali diretamente com a prática de produção no dia a dia no campo. É isso, Raquel. Eu acho que depois de todas essas informações, o cafezinho agora em diante vai ser ainda mais especial e ainda mais saboroso. Muitíssimo obrigada, viu, pela sua participação. Um ótimo dia para você. Eu que agradeço. Muito obrigada. Até a próxima. Até. E assim, essa edição do Record News Rural vai ficando por aqui. Hora de tomar um cafezinho, hein? Muitíssimo obrigada pela sua audiência. Até a próxima.